Hebreus 11:1, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor, nós rendemos graças a Ti pela rica oportunidade de estarmos juntos, reunidos em Teu santo e poderoso nome, Pai. Nós estamos aqui tão somente para Te agradecer, para Te louvar, para bendizer o Teu santo e poderoso nome, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Aleluia. E nesta noite, Pai Santo, nós estamos aqui com o nosso coração aberto para que o Senhor fale conosco, Senhor Deus, porque nós necessitamos de Ti, meu Pai. Em o nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo faça nesta noite uma reviravolta dentro desta igreja, dentro de cada coração que aqui está presente, que busca em Ti, Pai Santo, que busca em Ti, meu Senhor, todas as soluções, Pai, porque o Senhor é a nossa esperança. Aleluia. Em o nome do Senhor Jesus, permaneça conosco, Senhor Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Não se poste comigo se eu chorar, não, eu sou assim mesmo. Eu sou emotiva. Louvado seja o nome do Senhor Deus. E como é bom saber que o Senhor tem todo um cuidado conosco. O Senhor, Ele nos fortalece, o Senhor nos anima, o Senhor nos alegra. E nós temos da parte de Deus um poder muito grande, que também é dado por Ele, que é a nossa fé. Não é essa fé momentânea, não é só um momento, mas é permanente em nós. Amém? Essa é uma força, por que não dizer a mais poderosa, para mudar completamente a nossa vida. E ela já está dentro de cada um de nós. Eu achei muito interessante, irmãos, porque eu recebi o convite abençoado, maravilhoso, de meditar na palavra de Deus juntamente com os amados sobre o Senhor, né? Porque aqui nós só falamos de Deus e das suas grandezas. E aí então eu fiquei pensando, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Pai. E aí então a gente sempre quer fazer da nossa maneira, não é verdade? Ah, não, vai ser assim, eu vou falar isso aqui. Ah, não, vai ser isso aqui. E aí então eu fui dormir. Aí quando eu acordei, amados, foi a primeira coisa que o Senhor falou ao meu coração. Né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso foi lá dentro do meu coração. Né? Nós sabemos que tudo, né, que nós vivemos com o Senhor necessita de fé. A palavra de Deus diz que nós devemos ouvir, né, a palavra de Deus. Né? É o ouvir. É pelo ouvir, né, e ouvir a palavra de Deus que nós passamos a crer. E também uma vida com Deus. Para acreditar, para ter fé, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Amém? Nós precisamos conhecer o Senhor para verdadeiramente termos fé. Não é
que ele precise de fé para agir. Não, ele não precisa de nada. Nós é que necessitamos da fé para receber o que vem de Deus. É assim que funciona. Imagine você, quantas coisas o Senhor não fez. A palavra de Deus diz que ele pediu, o Senhor Deus pediu a Moisés que escrevesse tudo que eles tinham passado, tudo que eles tinham vivido, tudo que ele tinha feito. Que ele escrevesse numa canção, que ele escrevesse para falar para os filhos, para falar para os netos, para falar para todas as gerações seguintes, para que eles lembrassem dele e soubessem que grandes coisas ele fez na vida daquele povo. Porque isso faz com que o seu povo se fortaleça. Nós estamos aqui nessa noite, não somente para ouvir a palavra de Deus, para que venhamos ser fortalecidos, para encararmos mais uma semana. Não é isso? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. E nós vivemos por fé, amados. Nós vivemos por fé. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Nós sabemos coisas maravilhosas, coisas que nos incentivam cada vez mais a ter fé, a acreditar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por que é impossível agradar a Deus? Porque aquele que não crê não pode ter fé. Nós vemos isso em Jairo, por exemplo. Jairo todos nós conhecemos. E era um senhor, um príncipe da sinagoga. Né? E ele renunciou a tudo que ele tinha, por fé, pelo amor que ele tinha pela sua filha. A sua filha estava doente quando ele procurou o Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que Jairo se ajoelhou diante do Senhor e pediu para que ele impusesse as mãos na sua filha e ela ficaria curada. Para aquele homem foi um gesto de humilhação. Porque ele estava ali, mas com aquele gesto, daquela maneira, ele estava ali publicamente manifestando a sua fé em Jesus Cristo. Todo mundo que estava ali ao redor do Senhor Jesus viu aquele gesto de Jairo. E Jairo era conhecido por todos que ali estavam. Jairo então pediu que ali o Senhor fizesse um milagre. Eu estou dando aos irmãos um exemplo de fé. Amém? Então ali ele pediu ao Senhor Jesus que ele operasse ali um milagre de cura na menina. Por que será que Jairo fez isso? Porque ele sabia quem era Jesus Cristo. Ele já sabia que o Senhor Jesus Cristo havia feito muitos milagres. É tão tal que se você vê o que ele pediu para que o Senhor Jesus colocasse e impusesse as mãos sobre a filha dele. Porque era assim que acontecia. Quem o Senhor Jesus tocava, ficava curado. Amém? Que maravilha, né? Oh, glória. Era o Senhor tocando e o cidadão ficando curado. Era imediato. Acontecia isso. E aí então o Senhor disse que ia com ele. Eu irei contigo. Essa foi a palavra do Senhor para aquele homem. E eles seguiam na estrada, foram. Até então, entenda, a filha de Jairo estava doente. Era por cura que ele pedia. Quantas pessoas, irmãos, quando estão doentes, a primeira pessoa que nós procuramos é o médico. É ou não é? Mas nós sabemos que servimos a um Deus que cura. Não sabemos? Aleluia! Mas a nossa primeira reação, a nossa primeira intenção é procurar um médico. É igual como dizer para Pedro andar sobre as águas, ele andou até um determinado momento e de repente afundou. Estava ali diante dele Jesus. Ele creu.
Porém, teve um momento que ele duvidou. Ficou com medo. Então, afundou. Então, cada um de nós também somos assim. Nós cremos, nós falamos, nós pregamos, nós falamos que o Senhor cura, nós falamos que o Senhor faz. Mas na hora em que nós precisamos, nós não buscamos da maneira como se deve buscar. Porque é assim que o Senhor quer que nós façamos. A nossa fé tem que ser manifestada no momento em que nós necessitamos. Amém? É assim que nós devemos fazer, irmãos. Aleluia! Do contrário, por que nós falamos tanto que o Senhor tem poder e na hora que nós necessitamos do poder de Deus, nós não clamamos a Ele em primeiro lugar? Pode glorificar que desce melhor. Aleluia! Porque necessitamos, amados. Necessitamos nós mesmos de entender. E o primeiro a qual nós devemos clamar, pedir, é o Senhor. Não é nos desfazendo da ciência, da medicina, não. Necessário, preciso, ajuda, sim, mas tem um momento que eles também dizem, até aqui é o que eu posso fazer. Mas o Senhor não, mas o Senhor não. Ele verdadeiramente cura. Aleluia. Então Jairo seguia caminho com o Senhor Jesus, quando de repente uma mulher, eu tenho que contar a trajetória inteira, amém? Aí então de repente chega uma mulher e toca nas vestes do Senhor. A palavra de Deus diz que instantaneamente aquela mulher ficou curada de quê? De uma hemorragia. Há quanto tempo? Há 12 anos. Há 12 anos. Gastou tudo que tinha, bem parecida com nós. Gastou tudo que tinha, todos os recursos, tudo ela procurou. Mas quando ela ouviu falar do Senhor Jesus, ela começou a planejar como seria curada por Ele. Porque, não sei se você lembra, mas quem o Senhor tocava seria curado. Mas aquela mulher estava numa situação da qual ela não podia tocar em ninguém, ser tocada por ninguém. Porque naquele tempo, as mulheres que estavam nos seus dias eram consideradas imundas. Então ela estava numa situação bem difícil. A sua condição era bem ruim. Muitas vezes, amados, nós temos coisas que querem nos impedir de nos aproximar do Senhor. Que querem, nós mesmos colocamos esses obstáculos, eles existem, mas eles não podem nos impedir de nos chegarmos ao Senhor, amém? Eles não podem nos impedir de alcançar de Deus o que nós precisamos. Porque somente nele nós encontramos. Daí então a palavra de Deus diz que ela falou consigo mesma: se tão somente eu tocar a orla das suas vestes, eu serei curada. Eu serei curada. Isso é o quê? Isso é fé. Ela sabia que era dele que ela podia extrair a cura para ela. Mas ela sabia que ele não podia tocar nele. Assim era o entendimento dela. Mas ela precisava ser curada. Aleluia. E ela sabia onde encontrá-lo. Sabia por onde ele ia passar. E ela necessitava dessa cura. Não havia mais nada que ela pudesse fazer. A solução para ela era Jesus. E a palavra de Deus diz que ela foi por entre a multidão, tocou na veste dele e foi curada instantaneamente. O poder foi tão grande que ele parou. Ele sentiu aquele toque. Isso é fé, é o que agrada ao Senhor. Aleluia! Preciso que o Senhor sinta também da nossa parte o toque, a oração. Aleluia, Deus, abençoa a tua serva, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai amado. Ela precisa alcançar
Abençoa a tua serva, protege tudo que é mal, meu Pai. Precisa ser verdadeira. No nome do teu Precisa ser Filho amado, genuína. Jesus Cristo. E essa fé, ela só vem do conhecimento que nós temos do Deus que nós servimos. Aleluia. Não é só para contar o que acontece, é para viver com Ele, os acontecimentos. Aleluia. Glória a Deus. Então ele parou e conversou com ela. Porque com Deus é assim, não tem como se esconder, irmãos. Não tem nada que possa ficar oculto aos olhos de Deus. Então ele perguntou quem me tocou. Não porque ele não soubesse, mas porque ela precisava declarar àquele povo o que tinha acontecido com ela. E ela timidamente, com vergonha, com medo, falou: fui eu. E ele disse que a fé dela havia curado? Não. Ele disse que a fé dela havia salvado. Aleluia. Porque ele faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Aleluia. Oh, aleluia. E Jairo lá esperando. Outra pessoa da condição de Jairo já tinha desistido. Eu estou seguindo o caminho, de repente a mulher parou. Jesus. Nisso a palavra de Deus diz que enquanto ele falava ainda com a mulher, chegou um outro principal da sinagoga, um servo de Jairo, e falou para ele não importunar mais Jesus, porque a menina já estava morta. Já estava morta, amados. O que se pode fazer diante da morte? O que se pode fazer, amados, diante da morte? É o fim de tudo, pastor. Acabou. Fim. Não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Mas o Senhor pode todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Ele tem poder sobre tudo. Aleluia. Nós falamos que o Senhor tem poder sobre tudo. Amém? Amém. Quando ele fala, o vento cessa. Quando ele fala, o mar acalma. Quando ele fala, o sol para. O tempo para. Isso é o quê? É poder. É poder de Deus. Imagina você o que se pode fazer contra a revolta da natureza, amados. Quando vem a água, leva tudo. Quando vem o fogo, queima tudo. Mas quando Deus fala, cessa tudo. Todas essas coisas. Então, quando ele chegou e disse para Jairo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. E o Senhor Jesus ouviu isso e olhou para Jairo e disse: crê somente. Aleluia. Crê somente. E Jairo creu. Creu ou não creu? Sim. Amém. Por quê? Porque ele seguiu com Jesus. Por quê, amados? Porque o Senhor já havia dito para ele que iria com ele até a casa dele. O Senhor já tinha dado a sua palavra. Assim como o Senhor tem falado conosco cada dia, cada momento, em todas as nossas situações. Eu estou contigo. Não é assim que o Senhor fala? Estarei convosco todos os dias da sua vida. Todos os dias, amados. O Senhor está conosco em todos os momentos. Amém? É assim que nós cremos. O que pode nos faltar? Se nós temos esse apoio. Então Jairo prosseguiu com o Senhor. Em nenhum momento ele questionou porque Jesus parou ali para curar aquela mulher. Porque Jesus fez aquilo. Mas, poxa, a vida estava indo comigo e agora parou. Não reclamou.
Esse é um segredo muito importante, não reclamar. Pare de reclamar. Pare de maldizer. Pare de perguntar por quê. Tudo tem um propósito. Ser crente não é fácil, não. E nem ele falou que seria. Mas pediu para que nós tivéssemos o quê? Bom ânimo. Bom ânimo. Tenha bom ânimo. E nós estamos tendo bom ânimo. Nós choramos, mas devemos chorar de joelhos. Suplicando, insistindo em oração, clamando ao Senhor. Porque uma hora vai se resolver. Não tenha impaciência com o tempo. Nós não podemos fazer nada contra isso. Tá? Não podemos. Então, é bobagem querer apressar, querer acelerar. E nem Deus também está nem aí se a gente está com pressa. Porque o tempo é dele. Tá? O tempo é dele. Ele é Senhor de todas as coisas. Então, não se apresse. Não temas. Continue crendo. Então o Senhor Jesus chegou lá na casa de Jairo, a menina já estava morta. E ele entrou ali e pediu para que todos saíssem. Não precisa de plateia, irmãos, para acontecer milagres do Senhor. Só precisa de você e ele. Você e ele. É isso que importa. Então ele falou para aquela menina, Talita cum, menina, levanta. E a menina levantou. E Jairo, meu Deus, eu imagino como ficou esse pai. Agora veja só que coisa interessante. Aquela menina também tinha 12 anos. E a mulher também estava com 12 anos de enferma. Para aquela mulher, estar enferma daquela forma foi eternidade. Fique sentada aí. Foi muito tempo. Porque quando você não está bem, parece que o tempo não passa. O tempo não passa. Uma noite vira uma eternidade. Porque estamos mal. Não estamos bem. Está tudo ruim. Então o tempo não contribui, a gente diz. Então para ela foi um horror. 12 anos foi muito tempo. Muito tempo de sofrimento. Agora para Jairo foi pouco tempo. Pouco tempo com a filha. Ele não aproveitou nada da vida daquela menina. Para ele era pouco. Foi desesperador. Perdeu uma filha com 12 anos. Os irmãos estão entendendo, amados? Cada um de nós temos as nossas particularidades. E o Senhor conhece todas elas. O Senhor conhece cada um de nós. Conhece tudo em nós. E sabe todas as coisas de que nós necessitamos. Todas as coisas o Senhor sabe. Então, para agradarmos ao Senhor, nós precisamos ter fé. E a fé só vem do conhecimento da palavra de Deus. Aqui, quando você for ler em Hebreus 11, você vai ver quantas coisas maravilhosas ele vai citando. A criação do mundo, né? A fé de Abraão, que doou seu filho. Ali são coisas fantásticas, são coisas grandiosas, são coisas maravilhosas, irmãos, que também não é para que nós venhamos esquecer no momento da aflição, no momento do aperto. É a primeira coisa que nós devemos nos lembrar, é que nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus poderosíssimo. Acho que não deu 5 minutos aqui para que o Espírito Santo de Deus se manifestasse hoje nessa noite. Só precisamos o quê? Abrir a boca.
Abrir a boca, crente, é essencial para que o Senhor venha agir. É preciso que nós venhamos declarar a esse mundo que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Aleluias. Glórias a Deus por isso. Aleluias. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há nada. Nada. Então não tenhamos medo, mas tenhamos fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. Aquele sonho que você tinha, aquela esperança que acabou. Não. Renove suas forças na presença de Deus. Busque em Deus. É a fé, irmão. É a certeza de coisas que se esperam. Que se esperam. É a certeza de coisas que você espera. Você tem certeza. Por quê? Porque você crê em quem? Em Deus. E é a convicção de fatos que se não vem. Parece até loucura, né? Ninguém está vendo nada, ninguém sabe de nada. Mas a gente crê. Isso é coisa de crente. Crente é assim. Deus é assim. Nós entendemos porque nós o conhecemos. Como se vai acreditar numa coisa que não está vendo, pastor Edson? Como vamos acreditar se eu não estou vendo, mas está ali, diante de mim? E eu creio. Aleluia. Amém? Problemas familiares, problemas conjugais, problemas no trabalho, seja qual for ele, o Senhor os resolverá. O Senhor os resolverá. Ouça a voz do Senhor. Não feche o coração para a voz de Deus. Seja a nossa vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Não vamos ser um crente michuruca. Um crente que só vai para a igreja para bater o, como se fosse bater o ponto, né? Perdão por falar assim. Não, irmão. Se esvazie de si mesmo, se encha de Deus. Sabe? Tenha um compromisso com o Senhor de adoração. Traga a Ele o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Ninguém engana a Deus, não. Tá? Então, vida de crente não é fácil, claro que não. Mas nós temos um Deus conosco. Aleluia. Nós temos um Deus conosco. Nessa semana aqui, eu estava no meu serviço, quando eu já falei logo assim, quando ele começou a falar, eu já disse, mas só pode ser um enviado. Porque aquele homem começou a falar comigo de uma maneira, irmãos, e ele falava justamente de fé. Ele dizia para mim que fé não existe. Quando ele falou aquilo ali, irmãos, foi automático. Eu disse, mas está repreendido. Está repreendido. Ele começou a falar coisa por coisa. Ele disse que fé não existia. Por fim, ele falou que Jesus não existia. Ninguém lá em Israel acredita em Deus. Então é por isso que eu fui alcançada. É por isso que eu fui alcançada, porque o povo lá não creu. E uma outra nação foi chamada. Então não é graça. Então a pessoa não sabe e conversa o que ouviu falar. É triste. Não sabe o que está falando. E aí eu peguei e conversei com Deus e disse assim, então, Senhor, é isso mesmo. É isso mesmo que o Senhor quer. Que nós tenhamos fé em Ti, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor, né? Verdade, igreja. Então é maravilhoso quando você sabe que alguém foi curado, quando você sabe que alguém venceu, quando você sabe que alguém conseguiu. Agora venha você mesmo viver isso com Deus, para você ver o que é coisa boa, para você sentir realmente. É a mesma coisa que você diz assim, eu vejo que o irmão fala em língua, eu nunca falei, tenho vontade de falar, e você fica só observando. Não observe, comece também, faça do mesmo jeito que ele está fazendo, comece a glorificar, comece a confiar, comece a acreditar, comece a pedir, e de repente, você também vai falar. Né? Também irá se manifestar o poder de Deus na sua vida. Uma pessoa transformada, irmãos, é diferente demais. A visão é outra. O posicionamento é outro. Deixa não. É outro.
Sabe, irmãos? Porque são muitas as coisas que querem nos derrubar. Você lembra do cego de Jericó? Aquele homem queria ser curado, sim, fazia tempo que ele estava ali sofrendo, passando por aquela situação, estava vivendo da ajuda alheia, de esmolas. Então, quando ele ouviu dizer que Jesus Cristo ia passar por ali, ele perguntou quem era, o que era aquilo. É Jesus Nazareno. Ele começou a gritar, a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. É o momento, mas é o momento é agora. Aquele homem começou a clamar ao Senhor. Como era a frase dele? Era: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, ele sabia quem era. Ele sabia a quem ele estava clamando, amém? Sabia ou não sabia? E você sabe quem você está clamando nesta noite aqui? Existe alguma coisa da qual ele não pode fazer por você? Amém? Existe? Não. Existe, né? Existe? Não existe nada. Então vamos clamar também igual aquele homem, porque iriam calar aquele homem, igual como querem calar também a nossa voz. São muitas as coisas que querem calar a nossa voz também. Muitas coisas. Quanto mais ele falava, mais pediam para ele calar. Quanto mais pediam para ele calar, mais ele gritava. E é assim que tem que agir o crente. Porque às vezes as coisas querem nos sufocar. Problemas às vezes que não são tão graves, mas a gente agrava de uma maneira que é maior do que ele é. Bem maior. A gente coloca ele a gente dá tanta atenção ao problema que ele se torna bem maior do que o que ele é. Vocês estão entendendo? E aí então quando mandava ele calar, ele gritava mais alto. Mandava ele calar, gritava mais alto. Cortar o pescoço. Sabe? Quando querem nos calar, quando querem nos sufocar, seja lá o que for, grite mais alto, clame mais alto. Clame mais alto. Para que o que venha se calar seja aquele que quer afligir. Porque Deus é maior do que qualquer problema. Hoje nós estamos dando muito ouvidos a coisas que estão nos enfraquecendo. Mais do que a palavra de Deus, que essa sim nos fortalece. São muitos conselhos, são muitas coisas, ó Senhor, é muita, me ajuda, igreja, é muita Formação. pessoa falando, não é ajuda, é aquelas ajudas que vem, autoajuda, amém? Glória a Deus, autoajuda, sabe, não existe isso. É 100%. Não. Nós precisamos nos fortalecer na palavra de Deus. Sabe? Vamos parar um pouco de ouvir as pregações online. Vamos começar a ler a palavra e a meditar nela de dia e de noite. Porque a gente está... É muita informação, é muita coisa. A gente não absorve tudo isso, não. A gente começa a ficar, sabe? É muita coisa para a cabecinha da gente, então vamos começar a descansar no Senhor, amém? Vamos começar a descansar no Senhor, vamos começar a buscar no Senhor, porque Ele sabe o que é bom para nós, aleluias. Então vamos começar a buscar na palavra de Deus, porque assim nós seremos fortalecidos por Ele. Estamos dando ouvido a muitas coisas que estão nos enfraquecendo diante das coisas que acontecem conosco quando vem. Porque quando vem com força. E se nós não estivermos fortalecidos no Senhor, a gente cai. E é isso que o inimigo quer. Um crente fraco. Um crente adormecido. Um crente do qual ele manipula na hora que ele quiser. Não fala para ninguém, não diz nada para ninguém. A palavra de Deus diz que a gente deve se reunir em oração. Se tiver doente, chama todo mundo, vamos orar todo mundo junto. Se estiver acontecendo uma coisa agora, hoje em dia é um segredo absoluto, ninguém conta nada para ninguém, porque todo mundo tem vergonha de quê? Então vamos começar a despertar para determinadas coisas, irmãos.
da qual está acontecendo na nossa vida. E não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer nos preparar para herdar a vida eterna. Amém? Amém. É vida eterna. Isso é promessa de Deus. Isso é promessa de Deus. Esse vai ser o nosso galardão. É isso que o Senhor quer. Nos levar para uma nova Jerusalém. Aleluia. É para lá que nós vamos, irmãos. E o Senhor quer nos preparar para isso. Então vamos deixar certas coisas de lado. Certas coisas de lado. Coisas que não edificam. Não devemos trazer para nós. Se não edifica, não precisa. Não há necessidade. Não queira. Não queira. O mundo está começando a invadir as igrejas por quê? Porque é muita coisa boa, né? Mas isso é só... é coisa passageira. Tá? As coisas dessa terra aqui, elas vão desaparecer. Como cinzas vão ficar. Não é aqui o nosso lugar. Então vamos nos desprender daqui. Eu sei que é difícil ouvir uma palavra assim, mas é necessário. A gente precisa se desprender daqui, nos posicionarmos como servos de Deus. Porque quando a fúria do inimigo vem, ela vem com força. E nós precisamos nos preparar, não só para isso, mas para a vida de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Deus. Eu espero que essa palavra tenha fortalecido a amada igreja. Que o Senhor, Ele permaneça conosco, nos abençoando, nos guardando, nos fortalecendo e nos livrando do mal intencionado, né? Da aparência de bom, mas no final não tem bom, de bom não tem nada. Amém, igreja? Então eu agradeço a oportunidade, no nome do Senhor Jesus. E continuo pedindo a vocês que orem por mim. Orem pela minha família. Eu e minha esposa estamos enfrentando um problema muito grande. E eu preciso que você ore por mim. Então não esqueça de orar por mim. Não esqueça de orar pelo Alan. Tá? Porque eu preciso. Não é enfermidade, não. Não é enfermidade. Tá? É problema familiar que nós estamos enfrentando. Mas eu e ele estamos firmes no Senhor. E cremos, amados, que o Senhor, Ele resolverá isso. Porque o meu Deus, Ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia.